Olá, estamos começando ao vivo aqui pela TV Capital, mais uma edição do Jornal Argumento Especial de domingo. E atendendo a inúmeros pedidos, a gente solicitou e ele aceitou o nosso convite mais uma vez. Estamos aqui recebendo a visita do Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialidade na área de psiquiatria. Dr. Manuel, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. Eu que agradeço, né, a você por essa gentileza de estar sempre me convidando de vir aqui e estou à disposição aí para a gente poder conversar. Vamos conversar. Lembrando que você também pode participar, né? O nosso número do torpedo mudou. Várias perguntas, eu peço até desculpa a várias pessoas que mandaram perguntas que não foi possível, mas a gente teve um probleminha técnico aqui com os nossos computadores e essas perguntas, infelizmente, a gente acabou perdendo. Mas você pode participar, é muito fácil. Você pode mandar a sua mensagem, o número é o 8242-7817, é o número do torpedo, né, 8242-7817, ou então, se você quiser fazer uma pergunta ao vivo para o Dr. Manuel Dias, é só você ligar aqui, não precisa se identificar, o telefone é o 3095-7424. Dr. Manuel, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, o pessoal vai preparar ali. Eu postei uma coisa no meu Facebook que me chamou a atenção. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Mas, assim, saiu uma pesquisa que foi divulgada hoje que mostra que de cada 2 brasileiros saudáveis, 1 tem medo de morrer. Isso é algo natural? Se explica? Não explica? Porque é um número que chama a atenção, né? É muito significativo, né? São pessoas saudáveis. Então, né, assim, quando a gente vê uma estatística dessa, a gente pensa assim, como a nossa sociedade anda violenta, né? Hoje eu saí para ir até Araguaiânia e na ida, né, assim, nós vimos um acidente envolvendo um motociclista, né, assim, e na volta nós vimos outro acidente. Né, assim, então, assim, isso gera essa situação de violência. Né, assim, a gente viu essa semana também um cinegrafista lá do Rio de Janeiro ser atingido por um rojão, né, assim, durante uma manifestação que era para ser pacífica, né? Mas a gente vê que cada dia que passa, né, assim, a gente vai sendo, né, assim, mais controlado, né, assim, ou bombardeado. Por notícias que causam terror e medo. Assim, as pessoas falam em tom de brincadeira, mas a gente acaba começando a acreditar, na verdade, que as pessoas que estão dentro das cadeias estão mais seguras do que a gente aqui fora, né? Embora não seja assim em tudo quanto é lugar, né? Assim, a gente vê a situação, por exemplo, lá em São Luís do Maranhão, né? Assim, o que acontece, já aconteceu aqui em Goiânia, né? Assim, no Brasil inteiro, começou em São Paulo, aquela ação lá do PCC. Né? O ano passado, aquelas manifestações, né? Olha só, André, né, assim, a sociedade humana, né, assim, faz um pacto desde os mais primórdios tempos, né, assim, que é um cuidar do outro. Né, assim, na época dos homens primitivos, lá em que não existia nenhuma espécie de controle, eles viviam à mercê das coisas da natureza, né, assim, um ficava acordado para os outros dormir. Né, assim, então viviam dentro de caverna e a partir daí, então a sociedade humana, né, assim, estabeleceu esse pacto de um cuidar do outro, né?
mas sempre a gente vê que existe, né, assim, situações que esse pacto de cuidado social, né, assim, vai sendo rompido, né? Na Idade Média, né, assim, uma das formas de punição era expor a pessoa ao ridículo, né? Então eles ficavam presos em praça pública e isso funcionava. Né? Assim, a questão é que com o tempo vai passando, as coisas, Expunham em praça pública para com que qual era o objetivo? Era para punir, né? Era para punir. Né? Assim, isso tem um livro de um filósofo francês chamado Vigiar e Punir, né? Assim, que ele trata muito bem dessas questões, né? Assim, de como a sociedade, né? Assim, vigia os outros membros da sociedade, né? O que acontece, né, assim, a gente acaba refletindo muito o que ocorre em outras sociedades que a gente acredita ser mais evoluído que a gente, né? Assim, na década de 70 mesmo, tinha um grupo inglês, né, assim, de vândalos e não sei que nome que dá, mas eles eram também torcedores de futebol, né, assim, chamado hooligans. Hooligans. Né, assim, a torcida organizada, hoje chamada torcida organizada. Torcida organizada, né? Assim, então, eles saíam, ou eles, antes da partida de futebol, por onde eles passavam, eles faziam arrastões, e depois das partidas de futebol, por onde eles passavam, eles faziam outros arrastões, né? E isso acontecia na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, eu não consigo me lembrar assim, o nome, aonde e exatamente a época, né, assim, que houve esses grupos. Né, assim, mas a gente vê sempre, né, assim, esses grupos, olha só a expressão que eu estou usando, esses grupos, né, assim, porque não é uma pessoa isolada, são pessoas que agrupam e formam, né, assim, um bando, né, assim, gangues, como eram chamadas. E aí a violência de um alimenta a violência do outro. Eu estava lendo hoje, né, assim, agora antes de vir para cá, né, assim, que um rapaz lá no Rio se apresentou como sendo ele a pessoa que passou o rojão para o outro e que ele não conhecia essa outra pessoa. E o mais interessante, disse que ele é um universitário, e aí virou piada, porque ele disse que colocaram um trem preto, grosso e grande na mão dele e ele não sabia o que era. Aí a grande questão é, será que um universitário não sabia? Sabe o que é, né? Pois é, mas ele participa dessas, segundo o depoimento dele, né, assim, ele participa dessas manifestações, mas que não participa do vandalismo, né? Assim, mas o vandalismo é a maior expressão, né, assim, da violência urbana, né? Assim, essa violência que aqui no Brasil a gente fala muito da falta de impunidade, né, assim, que as pessoas vão para a cadeia e os juízes libertam eles no dia seguinte, né, assim, isso retrata uma frouxidão, né, assim, desse pacto social onde eu vivo respeitando o outro, eu preocupo ou com medo. Nós vivemos hoje nessa situação de medo, né, assim, se eu estou na rua, né, assim, na mesma Folha de São Paulo, né, assim, que você viu, assim, tinha lá um depoimento de um rapaz que se declarava homossexual, que saía na rua, ele não saía sozinho, né, assim, saía sempre acompanhado com outras pessoas com medo. Né, assim, e é mais fácil ser mulher, segundo ele lá, do que ser homossexual, que a mulher não é agredida, pelo contrário, né? As mulheres também são mulher agredidas. É violentada, o homem é agredido. Então, essa frouxidão, né, assim, eu atribuo muito, na situação atual, né, assim, a frouxidão também dentro das casas, né, assim, porque os pais hoje não têm aquele controle que existia, por exemplo, quando eu era adolescente, que meu pai tinha, olha lá se tinha, hein? Né, olha lá se tinha, né, assim, o controle que existia na família. Assim, hoje não tem, né? Assim, o pai hoje vai chegar para chamar a atenção de um adolescente, né? Assim, ele é né, assim, mal respondido, né? Assim, doutor, sai batendo porta. Nós vamos ter que aproveitar o tempo, porque o assunto ele é tão envolvente que a gente acaba se estendendo. Tem duas coisas que me chamaram a atenção na internet.
que eu falo daqui a pouco, mas até que ponto o medo vira uma doença, ou o medo já é uma doença, ou o medo é uma sensação de doença? O que é, como é que se... Eu sei que é difícil perguntar isso para o senhor, mas como é que a gente mensura, como é que a gente pode entender que o medo é uma doença ou o medo é algo comum que todos têm? Não, o medo é uma situação comum de todas as pessoas. Na verdade, o medo ele tem uma função de proteção, protege a gente, né? Assim, então, se eu estou diante na sacada de um prédio muito alto, eu olho lá embaixo e tenho medo, né? Assim, isso me protege de achar que eu sou um super-homem e que eu posso sair voando, né? E acabar lá embaixo, no piso lá embaixo. Então o medo, né? Ele é num primeiro momento, ele protege a gente, né? O medo, sempre vai aparecer diante de situações que são ameaçadoras. Essas situações ameaçadoras é a altura do prédio, ou é um animal que a gente não conhece, né? Assim, ainda agora, antes de vir para cá, eu estava assistindo o Faustão, né? Assim, e a moça lá estava apresentando uma reportagem sobre uma vila na cidade na Índia, onde eles treinam cobras e as pessoas vivem como cobras, como animais de estimação, né? Assim, então, né? Assim, elas perderam esse medo diante do animal que nós aqui, que vivemos na floresta tropical, né? Assim, estamos num país tropical, a gente tem medo dela, mas no sentido de proteção. Né, assim, porque a gente sabe que a gente não reconhece quando ela é venenosa, quando não é, e aí acaba, né, assim, a gente se ferindo e até morrendo em função de picadas. E né? Quando é que a gente, o medo, ele passa a tomar, ser doença? Aí existe uma escalada, né, assim, porque se você está diante de uma situação ameaçadora, uma situação concreta, ameaçadora, né, assim, você pode, assim, você tem medo daquela situação. Isso é concreto, né, assim, isso é concreto. Mas, à medida que começa a surgir situações que te provocam medo e situações que não são concretas, elas são que elas não têm fantasiadas, não têm razão de ser. Por exemplo, né, assim, uma pessoa que está diante de uma barata, né, assim, e morre de medo, ou uma pessoa que está dentro dentro do elevador, né, assim, de repente a pessoa não entra no elevador pensando que esse elevador pode parar a qualquer momento e não tem como ela sair. Então esse medo injustificado, ele passa a ser considerado doença à medida que isso vai repetindo assim, na vida, né, assim, por coisas que não faz sentido ter medo. Nós sabemos que a violência, vamos falar rapidamente sobre isso. A gente sabe que a violência, ela não é uma endemia. Ela, inclusive, conversando com o especialista, eles dizem que são poucas pessoas produzindo muitos atos de violência. Aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor, depois tem um telespectador ou telespectadora ao telefone, mas a questão é justamente essa. A gente sabe que não estamos numa situação tão violenta, mas a gente vai desenvolvendo dentro da gente esse estigma ou isso. Aí, assim, quando é que eu devo perceber que eu estou tendo muito medo e esse medo não se justifica desnecessário? Mas primeiro tem uma pessoa ao telefone. Alô, boa noite, doutor Manuel está te ouvindo, fique à vontade. Boa noite. Ah, sim, pois não, fique à vontade. Podia colocar o doutor Manuel? Sim, pois não, doutor Manuel ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Vamos ajustar. Doutor Manuel? Pois não. Só você estava falando agora a televisão, só um pouquinho. Que medo é abaixa um pouco a televisão do senhor. uma forma de defesa do ser humano. Tá dando um delay, abaixa um pouco a televisão, porque até o som chegar aqui e voltar aí,
Aí fica uma Já baixei, lacuna. já. Ah, sim, fica à vontade. Pode falar. Você estava falando agora que a defesa, o medo é uma defesa do ser humano. E a gente sabe que o psicopata, uma das ausências que ele tem é de medo. E qual que é a defesa que ele tem, então? Como que ele projeta na sociedade da forma que ele se sente protegido? Bom, é meio complicada essa pergunta, né? Complexa, né? É complexa, né? Assim, porque a gente sempre fala que o psicopata, uma das características dele é dele não ter medo. Ele não tem medo da punição, ele não tem remorso. Né? Ou talvez o principal seja o fato dele promover o mal sem perceber que ele está fazendo o mal, né, doutor? Assim, eu sempre falo assim, de um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, lá em Pirenópolis, né, assim, de um rapaz que matava lá algumas senhoras, né? E aí ele dizia, assim, perguntado para ele por que ele matava, ele matou uma lá, ele falou, não, coitada, ela caiu lá da cachoeira e ficou muito machucada e eu resolvi aliviar a dor dela. Né? Então, o psicopata, a gente vê inúmeros exemplos, né, assim, de pessoas que retalham, né, assim, esquartejam outras pessoas, e o que caracteriza é a falta desse sentimento que liga um ser humano ao outro. Né? Assim, então, eu falava que eu vi um acidente na estrada Paragoiânia, e, assim, isso me chocou minha mulher, né? Assim, então nós ficamos chocados de ver o rapaz estendido lá no chão. Mas esse medo durou quanto tempo? Ou Não. o senhor ainda está com medo até agora? Não foi propriamente um medo, Não, foi um um choque, né? Isso. Assim, então isso até agora, né? Assim, eu fico preocupado, na hora que nós continuamos a viagem, eu falava para ela, assim, olha só, as pessoas passaram ali, daqui a uns minutos, né, assim, motoqueiros, né, assim, daqui a uns minutos eles não lembram mais da cena que eles viram do outro lá, que estava estendido lá no chão. Então, a característica do psicopata, é um termo que a gente não usa mais, né, assim, esse termo está ficando muito mais a nível do leigo, porque em medicina a gente dá o nome para esse tipo de transtorno como transtorno de personalidade antissocial, né, assim, então, para ele, né, o que caracteriza principalmente é a falta daquilo que a gente chama de remorso, de ter feito uma coisa, a saber que está errado, né, assim, e sentir culpado daquilo que ele fez. Ele perdeu esse sentido. Então, ele não tem medo, ele não busca, ele não está preocupado com as ameaças. Está falando. Ok, tá. Tem mais outra pessoa também ao telefone, né? Hoje eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor aqui, doutor, mas a prioridade é sempre o telespectador. Alô, fique à vontade, doutor Manuel está ouvindo. Eu quero perguntar ao doutor Manuel o seguinte, eu Aumenta tenho 2 netos, um de 14 e um de 6. Eles são muito custosos, muito interativos. E aí a mãe então está dando para ele Vitalina para os 2. Eu quero saber se isso vai prejudicar eles mais na frente. Porque dá para eles não ficar custoso na escola, meio de semana. No sábado e no domingo ela não dá. Aí minha preocupação é deles ficar dependente disso, dessa Vitalina. É isso mesmo, né? Ritalina. Hã? Ritalina. Ritalina, isso. E eu tenho preocupação de que ela não comenta com a gente o que é o problema deles, nem nada, a gente não sabe, mas eu fico com medo de mais tarde sofrer um problema mais sério. E muito obrigada. Eu vou escutar o senhor falar. Olha só, né, assim, a Ritalina é um medicamento, né, assim, o nome da substância é metilfenidato. Essa substância, metilfenidato, ela existe no mercado e utilizada para um tipo de doença específico, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, assim, desde 1950. Então, é um medicamento muito conhecido, muito pesquisado, e até hoje, onde a gente sabe, né, assim, não existe nenhuma lesão, não provoca nenhuma dependência, a pessoa não fica dependente
né, da substância. Né? Assim, então, a preocupação maior que nós, especialistas, temos é se essa medicação está sendo usada adequadamente ou não. Né? Assim, começa, nesse caso, né, assim, que a senhora está citando, né, assim, começa com um erro. Né? Se a medicação não é dada para uma criança que é custosa. Se ela está sendo tomando porque a criança é custosa, isso está errado. Né? Assim, a gente não dá remédio para uma criança custosa. Né? Assim, a gente dá remédio para a criança, principalmente o metilfenidato ou Ritalina, né? Assim, para aquela criança que tem um déficit de atenção, que ela não consegue prestar atenção na escola, que ela está sempre, assim, perdeu a capacidade de concentrar, ela esquece fácil, né? Assim, ela está sempre voada. Ou então para aquela criança que é inquieta, hiperativa, né? Assim, a criança custosa, né? Assim, que maltrata os colegas, pega coisa dos colegas, não obedece a professora, não obedece em casa, ela tem outro transtorno que não é o déficit de atenção e hiperatividade. E aí a Ritalina não vai funcionar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sendo uma doença, ela tem que tomar o remédio a semana inteira, sábado e domingo também. Eu costumo dar um exemplo, assim, a pessoa que tem diabetes, então ela não precisa tomar o remédio para diabetes no sábado e domingo, porque é sábado e domingo. Né? Assim, a gente trata a doença, e como doença, a pessoa tem que tomar o remédio todos os dias. Né? Assim, tem que ver a questão da dosagem, se a dosagem é adequada ou se não é adequada. Né? Assim, então a senhora pode ficar tranquila se ela estiver tomando o remédio, porque ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o remédio não vai fazer mal para ela. Doutor, vamos falar rapidamente aqui sobre um assunto. Coloca no plasma ali para mim o que eu vi na internet. Tem dois assuntos que eu quero abordar com o senhor. O primeiro é o seguinte, a Ritalina ela foi criada para curar o déficit de atenção, ou seja, são aquelas pessoas que não têm a capacidade de concentração. Essa senhora agora diz que ela tem crianças que são assim muito agitadas, muito custosas, e da Ritalina. Estão utilizando agora e estão vendendo a Ritalina como a droga da euforia e da alegria. Inclusive em função da proibição do êxtase desse negócio, as pessoas estão utilizando a Ritalina para ir para o baile, para dançar, para ter euforia. Aí fica aquele paradoxo, né? A Ritalina é o quê? Não, pois é. Dentro da classe de medicamento, né, assim, o metilfenidato está entre os psicoestimulantes, né? Que em origem, lá na origem da substância, né, assim, ela tem uma origem lá nas anfetaminas, né? Então, por isso ela é classificada como psicoestimulante. Mas, na verdade, não tem essa ação estimulante. Né? Assim, a pessoa, talvez, se ela tomasse 2 comprimidos de açúcar, ela ia ficar estimulada do mesmo jeito do que tomar 2 comprimidos de Ritalina. Né? Assim, vai muito mais da cabeça da pessoa. Lógico que tem aquelas pessoas que reagem de uma maneira diferente nessa ação das drogas. Né? Assim, então, tem pessoas que tomam, por exemplo, Valium, diazepam, que é um medicamento sedativo, e em vez de ficar sedada, né, assim, tranquila, ela fica mais agitada. E às vezes até pessoas elas misturam medicamentos com álcool. Né? No caso, por exemplo, muitos medicamentos que são indicados para epilepsia. Por exemplo, o Gardenal, né? Gardenal. Na geração dos anos 80, era a droga da moda. Dos anos 50, era a droga da moda. Né? Toma Gardenal com cerveja, que você fica ligado a noite toda. Mas a pergunta já foi respondida, lembrando que você pode continuar mandando a sua pergunta, né? O nosso número do Torpedo é 82427817 e você pode também participar ao vivo aqui com o Dr. Manuel, 3095-7424, Dr. Manuel Dias Reis. Ele é médico com especialização na área de psiquiatria. Dr. Manuel, antes de mostrar aquilo para o senhor,
rapidamente aqui registrar, né? Boa noite, grande amigo, grande irmão, André, abraço para você, obrigado, muito obrigado. Também para o doutor Manuel, doutor Jorge, lá da JAS Celulares, grande amigo, né, de uma família respeitável, e principalmente por que essas pessoas, doutor, que elas, por exemplo, o doutor Jorge, eu chamo ele assim, ele é libanês, a cultura, ela influencia no cidadão. Por exemplo, ele tem uma família unida, aonde existe o respeito do pai, a parceria da mãe e a obediência da criança. Isso influencia ele, eu sempre falo isso para ele, que ele tem ali o pai, a figura do pai, tem a figura da mãe, que é companheira, a dona Ana, um abraço para ela, e os filhos que ali respeitam os pais. Essa cultura que vem de fora funciona, é boa, porque tem gente que acha que isso é repressão. Assim, eu falei ainda há pouco da questão da sociedade, né, da frouxidão da sociedade, né, assim, um dos aspectos, né, assim, que vai ter um impacto grande nessa questão é a cultura, né, assim, a cultura, né, assim, a gente vê, né, assim, por exemplo, né, assim, nessas culturas mais primitivas, tipo os nossos índios, né, assim, a gente vê, raramente se vê um índio que vive lá dentro da aldeia que tem problema social, assim, né, assim, não existe isso, ou existe muito pouco, né, assim, a doença mental, como nós conhecemos, né, assim, tem uma influência muito grande da cultura onde ela está inserida, né, assim, então, uma pessoa ouvir vozes, né, lá dos índios americanos, ouvir vozes é sinal que ele é um grande feiticeiro, né, assim, ouvir vozes em uma comunidade espírita é sinal de que a pessoa é um bom médium, né, assim, então tem uma capacidade mediúnica muito grande, né, assim, mas ouvir vozes dentro de um hospital psiquiátrico, ele está doente mental. Então depende muito da cultura. Depende muito do local onde a pessoa está instalada, né? E por exatamente, só um minutinho só, assim, exatamente em função dessa diversidade cultural que a Organização Mundial de Saúde criou, né, assim, a classificação internacional de doenças, que visa dar uma uniformidade ao diagnóstico médico. Né, assim, então, para eu dizer que uma pessoa é doente, né, assim, eu tenho que seguir certo padrão para dizer que essa pessoa é doente. Quando eu falo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou do transtorno de personalidade antissocial, né, assim, eu não estou falando pela minha ideia, né, assim, eu estou falando de acordo com a classificação internacional de doenças. Né, assim. Isso, mais pessoas ao telefone para conversar com o doutor Manuel. Hoje eu vou fazer poucas perguntas, doutor. Fique à vontade, o doutor Manuel está ouvindo. Fique à vontade. Boa noite. Alô? Boa noite. Doutor Manuel, por favor, nesse mundo competitivo que todo mundo vive aí hoje, acelera e dá força para as pessoas terem mais raiva e ódio? Porque é uma competição de tudo com todos, né? Eu acredito que isso tem a sua importância, né? Assim, então, não é o fator principal, né? Assim, mas tem importância porque isso, se a gente pode traduzir em uma palavra a sua pergunta, a gente traduz por competitividade, né? Assim, a competição dentro do mundo moderno, né? Assim, acelera essas coisas, acelera. Né, assim, a gente sabe, através de estudos sociológicos, estudos psicológicos, que isso está muito ligado ao aumento populacional. Né, assim, quanto maior é o aumento populacional, maior é a competição entre as pessoas, seja pela alimentação, pela moradia, né, assim, pelo sexo. Né, assim, então, quanto maior essa competição, maior vai ser o comportamento agressivo, né, assim, maior. A gente sabe em pesquisas que são realizadas que em comunidade de camundongos, né, assim, eles chegam a se matar, né, assim, depois de uma certa quantidade de animal. Então a nossa sociedade moderna, em que as pessoas
estão muito voltadas para si mesmas e cada dia que passa, né, assim, mais para dentro delas, e o outro aparece como competidor, né, assim, com certeza isso vai afetar na violência. Está crescendo o mundo sou eu? Porque o conceito da felicidade, antes ele era amplo. Minha família feliz, eu feliz. Meus amigos felizes, eu felizes. Hoje estamos vivendo assim, eu feliz que se dane o mundo. Tá crescendo isso. Não vamos dizer que chega a esse ponto de que se dane o mundo ainda não, mas não. a gente é uma expressão um tanto quanto assim forte, mas é para expressar o que a pessoa sente. Sim. Se eu estiver bem, não me interessa se o outro está bem ou se está mal. Se eu estou feliz, pouco me importa os outros, às vezes até esposa, filho, pessoas da família. Não, eu estou bem, é o importante para mim. Estamos caminhando para isso? Não, estamos caminhando sim, porque, como eu estava dizendo, a nossa sociedade, ela está cada vez que passa ficando mais individualista, né, assim, mais assim, eu tenho que ter um prazer imediato, as coisas têm que ser de acordo com o que eu quero, no momento em que eu quero, né, assim, não importa o outro, né? É uma relação até bastante infantil, né? Assim, crianças pequenas, né? Assim, elas não têm paciência de esperar, elas querem ali naquela hora, né? Assim, nós estamos caminhando para isso. E por isso que aumenta... Hã? E a doença? Não, à medida que vai crescendo isso vai se tornando doença, né? Então, por isso que aumenta esse consumo de drogas, né? Assim, porque a droga nada mais é do que esse prazer imediato que a pessoa busca, né? Então, por que se usa muito crack? O crack, fumado 5 segundos, ele está lá na corrente sanguínea, né? Assim, já está fazendo o efeito dele, que dura também segundos. Assim, por isso que tem essa capacidade de vício que o crack tem, porque é um prazer intenso, né, assim, em poucos momentos, aí logo a pessoa quer de novo usar a droga novamente, fumar, para poder ter de novo aquele prazer. E aí morre mais rápido também, né? Porque busca um prazer incessante e rápido, isso. E aí vai as consequências de toda a droga, né? Que nesse caso mata as células cerebrais, né? Assim, eu sei que o senhor não é um psicólogo, tem um pessoal ao telefone, eu peço só um minutinho. Dizer para uma pessoa, para não dizer que ela está enxergando o mundo a partir da visão dela, dizer que ela está sendo um pouco egoísta. Qual que é a forma indicada para dizer isso para a pessoa? Falar, olha, além de você, existem outras pessoas aqui que sofrem com a sua postura de querer dominar, crescer e não se importar com o próximo. Ou então indicar um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra? Mas, André, essa é uma situação muito complicada, porque depende com quem que você está falando, o momento em que você está falando, se a pessoa o estado emocional, né, assim, que você está vivendo naquele momento, né, assim, porque eu posso muito bem, em um momento assim, que eu estou bem, eu e você, e chegar assim, olha, André, essa coisa que você está fazendo é muito legal, você não é o centro do mundo, não. Existem outras pessoas, né? E você falar, não, Manuel, tá legal, eu nem tinha percebido isso, está muito legal, eu vou passar a observar isso. Dependendo do momento, olha, sinto muito, você vai embora, eu nunca mais vou te convidar no meu programa, né, assim, então eu não quero saber, né, assim, disso que você falou, eu acho que você está totalmente errado. Então, assim, depende muito da situação, né, assim, não tem uma regra. Só né? um especialista, ele pode assim, Por orientar. Que o especialista? Né, assim, porque o especialista está numa situação fora da emoção, ele não está vivendo a emoção junto com a pessoa. Assim, então, ele não estando vivendo a emoção ali, ele é capaz de ajudar a outra pessoa a perceber adequadamente o que é que está acontecendo com ele. Doutor, vamos rapidamente, tem uma pessoa ao telefone, várias perguntas chegando e eu tenho algumas coisas para mostrar para o senhor também. Ainda está ao telefone a pessoa? Se estiver, nos avise. Estou sim. Sim. Doutor Manuel está ouvindo a senhora, fique à vontade. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite.
Eu estou questionando, é porque vou resumir para o senhor rápido. Eu tenho 2 filhos e criei meus filhos muito rígidos no interior. Daquela formação pedir benção, trabalhar, honesto, venci esse quadro. Mas quando eles vieram para Goiânia para estudar, fazer faculdade, meu filho retraiu, ficou muito tímido, reservado, não tem vida social. Procurei até um psiquiatra, abandonou a faculdade e só está em vida social no computador. E eu não sei o que fazer. Já procurei tratamento, queria saber se o computador vicia realmente, se prejudica a pessoa a não ter vida social, não querer conviver com as pessoas, e que ele chegou a tal ponto que abandonou a faculdade, abandonou tudo. Eu queria saber se isso é um transtorno, o que eu posso classificar esse tipo de atitude. Pode ser um transtorno, né? Assim, a gente tem que ver outras coisas, né, assim, que pode estar acompanhando isso daí, né? Assim, mas, né, assim, o fato da pessoa viver isolada, de frente ao computador, né, assim, não é muito bom, né? Assim, a gente tem falado, a senhora deve ter acompanhado em outros programas ou lido em algum lugar que, né, assim, isso acaba se tornando um vício, né? Assim, a pessoa não consegue fazer outra coisa senão através do computador. As amizades hoje, elas são chamadas de virtuais, porque a pessoa não sai de casa para ir na casa do amigo, ele está no computador, ele conversa com o amigo através do computador, através do Facebook ou através do Skype, vendo a imagem do companheiro lá. Outra coisa também, doutor, é sobre o que ela falou. O medo da rua, a repressão dos pais, a curiosidade em saber o que as pessoas estão falando. Eu conheço algumas pessoas que eu falo, vamos embora, falando, só estou dando uma olhadinha aqui no Facebook para ver o que aconteceu, só vou dar uma olhadinha aqui na não sei o quê, só vou dar uma olhadinha nisso, só vou dar uma olhadinha naquilo, a noite vira, os dias passam e as pessoas se acorrentam ali. É doença isso também? Ou é um vício? Ou vício é doença, né? Vício é doença. Né? Assim, vício, a gente pode comparar isso, né? Assim, eu conheço pessoas que estão no meu consultório, né? Assim, falam assim, não, eu já amanheço o dia, a primeira coisa que eu faço, antes até de ir ao banheiro, é ver as mensagens que estão no Facebook. Né? Assim, isso é um vício, é a mesma coisa do alcoólatra. O alcoólatra, ele sai de casa, ele passa no primeiro bar para poder tomar a dose dele, para poder conseguir levar o dia. Né? Isso é um vício, isso é muito ruim. Tem tratamento para isso? Tem o tratamento, né? Assim, o tratamento em base é a psicoterapia. Né? Assim, tem que começar primeiro a compreender essa necessidade dele. O que essa senhora falou, por exemplo, né? Assim, crianças que vêm do interior, que chegam na capital, né? Assim, muda o círculo de amigos, e aí ele vai estudar provavelmente um lugar onde exige muito dele, que ele não dá conta de responder essas exigências sociais, ele vai acabar se retraindo, né? Se isso não desenvolve uma outra doença, como por exemplo a depressão, né? Assim, por ter perdido aquele ambiente antigo dele, ou mesmo uma esquizofrenia. A gente tem que ver tudo, se a história familiar, né, assim, o desenvolvimento dessa pessoa, para a gente poder dizer, doutor, é doença ou não. Nós vamos para o intervalo, mas antes eu queria fazer uma observação. Estamos descobrindo agora os males da mente, porque é impressionante, não conseguimos focar ainda num assunto, porque um assunto puxa outro. Então, assim, essa quantidade de coisas que estão aflorando agora sobre a questão dos males que a mente causa, como o senhor já falou sobre depressão, sobre a questão da dependência de medicamentos, sobre a questão de internet, essas coisas todas. A gente tem que fazer um programa diário, coisas, né? Específico sobre aquele assunto, porque senão fica a resposta ela não fica completa, e é claro também a resposta completa só se obtém no consultório, né? Não é através de um simples relato.
E nem sempre assim, uma vez, né? Assim, eu falo sempre assim, a gente em psiquiatria, a psiquiatria é uma especialidade médica que nós não temos recursos diagnósticos que são capazes de dizer para a gente, olha, você está vendo aqui? Isso é a sua doença, você faz um exame de sangue, ou você faz um raio-x, vê a perna quebrada. Então, em psiquiatria não é assim, a gente precisa conversar, a gente precisa ver a pessoa várias vezes, né, assim, porque além, eu já até falei aqui em outros momentos, né, assim, você tem várias doenças que parecem uma com a outra, né, assim, então é muito comum falar daquele tal do transtorno bipolar. Isso. Né, o transtorno bipolar parece com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, assim, então existem vários tipos de depressão, então a gente tem que conhecer a pessoa, a gente tem que investigar, né, assim, e não nos faz em 1 hora de consulta, né, e nem se eu ficar 2, 3 horas com uma pessoa, eu não vou ser capaz de fazer isso, né? Então a gente tem que ter tempo e paciência para poder... Doutor, nós vamos para o intervalo, coloca para mim aí, por favor, essa imagem, gente. Aí para você ver como é que a mente, a gente não pode ter aí uma ideia, uma concepção. Chegou aqui, boa noite, a pessoa possuída deve ir para a igreja ou um psiquiatra? Aí a complexidade que se dá, mas o senhor vai responder isso depois do intervalo. Possuída, né? O conceito, se for possuída de dinheiro, né, se for possuída de amores, então é muito relativo. A gente ainda pode continuar mais um pouco, né? Doutor Manuel, eu vou mostrar para o senhor aqui, eu postei isso no meu Facebook, e aí a resposta das pessoas me deixaram indignado, perplexo. Coloca aí, por favor, no vídeo. O senhor está vendo ali? Tô. A criança que você era teria orgulho da pessoa que você é? Hoje. Ou seja, a criança que você era teria orgulho da pessoa que você é hoje? Todos disseram não. Não? Não. Ou seja, não teriam. Ou seja, a pessoa, quando era criança, ela não queria ser o que ela é hoje. Ela não tem orgulho do que ela é hoje. Psicologia, psiquiatria, antropologismo, o quê? Não, mas isso aí a gente... Olha só, a gente enquanto criança... A criança, vamos dizer, já com um pouquinho de raciocínio de adulto, já por volta dos 8 anos, a gente não pode falar de uma criança menor, porque a criança menor, ela vive muito no mundo da fantasia, né? Assim, então, ela não dá para a gente falar isso. Mas a criança de 8, 9 anos de idade começa a ter um projeto para o futuro dela, né? Então, a gente vê nesses programas infantis, quando se pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Né? Assim, mas a vida vai mudando, né? Assim, as circunstâncias vão mudando. E nem sempre aquilo que a gente projetou, a gente vai alcançar. Né? Assim, a pessoa que a gente era criança, né? Assim, vai ficar lá na infância da gente, né? Isso é verdade. Porque as coisas vão mudando com a idade. E as pessoas, aí voltando rapidamente essa questão da internet, as pessoas expõem isso muito mais publicamente do que para um profissional, até mesmo para um próprio familiar. Dr. Google, aquela pessoa que se automedica, ela se autoexamina, se autoanalisa, essas coisas. Até que ponto isso aí, doutor, ele pode prejudicar a pessoa? Porque tem muitas pessoas que, você pega o Facebook hoje, é impressionante a quantidade de mensagens falando de Deus, de otimismo, de prosperidade, essas coisas assim. É o quê? Mas a questão aí, né, assim, é que quando a gente fala de doenças, você tem que levar muito em conta, né, assim, aquilo que eu falei ainda há pouco, a questão do diagnóstico diferencial, as doenças parecem muito uma com a outra, né? Então, existe muita doença que acompanha, que caminha junto uma com a outra,
né, assim, então, são as chamadas comorbidades. Então, a gente fala estabelecer comorbidade, estabelecer diagnóstico diferencial através do Dr. Google é impossível. E a internet não é um bom médico, né? Na internet não vai funcionar. E não é médico, né, assim, internet. não é. Né, assim, ela relata experiências, mas... Sim, né, assim, porque é incapaz de fazer distinção clínica. Né, assim, porque eu, enquanto médico, no momento que eu estou conversando com você, né, assim, eu vou fazendo uma distinção clínica. Você está me falando que você tem medo, né, assim, que você fica num estado de alerta constante, acha que sempre alguma coisa ruim vai acontecer. Né, assim, isso eu vou fazendo uma distinção clínica. O que é que esse paciente está me falando? Né? Voltando até a questão de estar possuída, né, assim, voltando, né, assim, então, aí entra o problema cultural que nós falávamos, né, assim, porque o estar possuída, a gente tem que entender o seguinte, que o bem e o mal, ele está dentro da gente, né? Então, né, assim, eu sou portador, eu falo muitas vezes, olha, né, assim, eu não sei o que vai ser em um momento em que eu for exigido em uma situação totalmente extrema, em que eu me vejo na situação onde minha vida assim, está correndo risco. Eu não sei qual que vai ser a minha reação. Eu posso ficar paralisado de medo ou eu posso fazer uma coisa, vamos dizer, heróica. Né? Assim, então, assim, essa situação, né, assim, diante do medo, né, assim, diante de uma situação que a gente não dá conta de resolver, né, assim, diante daquilo que a gente considera o mal, né, assim, então é difícil a gente dizer, né, assim, se a pessoa está possuída ou não. Ela vai estar possuída em qual ambiente? Ela vai estar possuída no ambiente ou religioso, né, assim, religioso, ou na casa dele, né, assim, ou quando ele não suportar mais aquela carga de pressão e opressão que ele sente, aí, ou seja, ele perde o controle, tem um dia de fúria, aí a pessoa fala que ele está possuído, mas não percebe que no dia a dia ele vem acumulando ali uma série de pressões na vida. E aí é onde a gente tem que ter cuidado, né, assim, porque se ele está tendo uma expressão de estar possuído, né, assim, em um ambiente, algum tipo de culto religioso, a gente não vai dizer que isso é doença, né, assim, porque está dentro desse ambiente e ali isso é suportado, né? Assim, agora, se ele está fora desse ambiente, né, assim como o Dia de Fúria que você citou aí, que é um filme, né? Então, assim, se ele está fora desse ambiente e tem um comportamento que não está coerente com o ambiente onde ele está vivendo, porque se ele está no ambiente religioso, ele está num ambiente que é coerente. Ali existe uma coerência para aquele comportamento dele. Né? Assim, agora, se ele está num ambiente onde não é coerente, aí ele pode ser classificado como doente. E tem que procurar um psiquiatra, no caso. Vamos lá, o Guilherme está mandando mensagens aqui, ele está precisando mesmo de uma resposta. São várias perguntas que ele mandou. Quais são os principais comportamentos de uma pessoa que tem problemas com déficit de atenção e hiperatividade? É o Guilherme. Aí ele manda de novo aqui. Existe alguns casos que acontecem no nosso dia a dia, ou seja, no cotidiano, que pode ser recomendado o uso de Ritalina? Que não seja, né, assim, no déficit de atenção? Não, ele fala sobre aqui se existe algum momento, né, alguns casos que acontecem no nosso dia a dia, que pode ser recomendado o uso de Ritalina, ou seja... Sim. Existe uma situação, né, assim, que a gente chama de catalepsia, que é uma pessoa que tem assim, crises súbitas de sono. Né, assim, está conversando com ela, eu e o André conversamos aqui, de repente me dá um sono súbito, aí a Ritalina é também indicada para esses casos de súbito, de catalepsia, como a gente chama.
Nessa, o então, senhor poderia repetir, doutor, por gentileza, para que a pessoa entenda. Então, a Ritalina, ela é um medicamento. É um medicamento, né, assim, que além de ter uma indicação praticamente exclusiva, né, assim, para o déficit de atenção, né, assim, ela também é utilizada, né, eventualmente para esses casos onde a pessoa tem crises súbitas de sono. A pessoa está conversando e de repente dorme. Né? Então, isso é a indicação que não é outra da Ritalina. Então, a Ritalina não está indicado para melhorar a performance na escola. Nem sexual, né? Nem sexual, e nem para estimular, né, assim, nas baladas. Né? Assim, você pode tomar até 10 Ritalina, que normalmente não vai acontecer de você ficar estimulado na balada, a não ser que você fique intoxicado, como você ficaria intoxicado com qualquer outra droga. Né, assim, então, né, assim, não existe outra indicação a não ser essas duas que eu citei. Tá, um filho de uma pessoa com transtorno também vai desenvolver a doença? No caso do déficit de atenção, né, assim, não, de qualquer outra doença, né? A pessoa fala que o filho de uma pessoa com transtorno, pode ser qualquer transtorno, né? Mas vamos falar especificamente no caso do déficit de atenção, é 80% de possibilidade. No caso da esquizofrenia, em torno de 65%. No caso de depressão, dependendo do tipo de depressão, de 15% a 30%, né, assim, se for no transtorno bipolar. Né, assim, não é exigência, né, assim, ou seja, não é porque o meu pai tem um transtorno depressivo que eu também vou ter. Mas a possibilidade de ter, ela existe. Agora tem uma pergunta extremamente complexa. Mais outra. Muito complexa. Que vai da capacidade do ser humano, que só nós temos a capacidade de ser dissimulados. Às vezes nós queremos o amor de uma pessoa, a gente fala, se você não me querer, eu vou me matar. Mas a mulher larga ele não se mata. Aí fala assim, eu tive um momento que não sei o que, eu não me lembro. Então, assim, as pessoas dissimulam. Então, vem aqui uma pergunta que fala, a pessoa quando dá uma crise e fica possuída, dizendo que está com espírito ruim, deve procurar uma igreja ou um psiquiatra? Por isso que eu falo para o senhor, porque às vezes a pessoa quer justificar uma atitude e aí ela fala que ela estava possuída ou ela estava no momento de alguma coisa, ou seja, pessoas dissimuladas. Como deve entender? Procurar um psiquiatra. Mas as pessoas dissimuladas, elas acabam tendo uma facilidade maior na vida do que as pessoas francas e sinceras. É verdade. E então a pessoa dissimulada, ela é doente também? Olha, não deixa de ser, né? Assim, porque é uma pessoa que está buscando ter proveito dessa situação dela, né? Deixa de ser. Né? Assim, a gente tem que entender, né, assim, que tudo depende da situação em que a gente está vivendo. Né? Assim, eu não posso sair dizendo que as pessoas são doentes em todas as situações. Depende da situação. Esse é o grande problema da psiquiatria. Dá para um psiquiatra perceber que a pessoa é dissimulada? Dependendo da situação, sim. No consultório, né, assim, a gente pode perceber que a pessoa, aquilo que ela está falando não é exatamente aquilo. Bom, daqui a pouco a gente passa, vamos lá para mais perguntas. Minha irmã, ninguém pode falar nada para ela quando ela fica nervosa. Ela começa a gritar e finge que está possuída. Ela tem 16 anos. O que será isso? Não. Se é fingimento, né? Fingimento é uma doença também. Então é necessário que ela procure um psicólogo ou um médico, né? Assim, porque essa é uma forma dela de manter o controle do ambiente, né? Assim, então, né, assim, grita e está possuída, isso acaba fazendo com que ela tenha o controle do ambiente, né? Agora tem uma pergunta aqui, tem outra pergunta aqui interessante também.
Boa noite, doutor Manuel. Eu e a minha mãe, por incrível que pareça, estamos com os mesmos problemas. Trabalhamos a semana inteira normalmente, sendo que o nosso trabalho é sob pressão e muita correria, pois é uma lanchonete, acordamos muito cedo, 3h30 da manhã. Mas, enfim, chega o final de semana, quando fala que vamos... Aí é meio incompleta a mensagem, mas dá para presumir. Né? A pessoa, ela diz aqui que acorda muito cedo, quando chega o final de semana, o cansaço, quando ela fala sobre que muita pressão, muito isso, muito aquilo, se puder mandar a mensagem novamente, mas essa questão mesmo que ela fala sobre... A doença mental, André, ela hoje, o conceito de origem de transtorno mental, ele está baseado na predisposição familiar da pergunta, né, assim que a pessoa fez ainda agora, se existe uma possibilidade, existe, e da pressão do ambiente. Né? Então, quanto maior é a pressão do ambiente e quanto maior for a predisposição familiar, maior é a chance da pessoa adquirir um tipo de transtorno mental. Né? Doutor, nós vamos para o intervalo, mas tem aqui uma outra pergunta, né, que é assim, a mente é muito complexa e um profissional, ele realmente é o indicado para essa situação. A Silvia Matos, do Jardim Liberdade, ela mora em Senador Canedo. Ela pergunta, doutor Manuel, o Césio 137 pode afetar o cérebro? Meu vizinho que pegou a cápsula, minha família está toda desestruturada. Vamos ver, ia tentar entender, né? Porque ela fala que o vizinho que pegou a cápsula, a família está toda desestruturada. Eu acho que é uma pergunta assim, um tanto quanto mais do subjetivo do que... Não, ela é bem orgânica, né? Assim, porque a radiação, ela afeta mesmo o cérebro, né? Mata as células neuronais, né? Assim, agora, assim, eu era médico na época, há muitos anos. Do acidente. Né? Eu trabalhava no estado na época do acidente e eu fui trabalhar diretamente com as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. Né? Então, além da cápsula, daquilo que contém a radiação, ela também afeta a questão não só queima, né, assim, fora, muitas vezes, mas afeta o organismo como então, todo, assim, né? Não é só câncer que ele causa, não. Causa outros transtornos também. Causa outros transtornos. Ok, tá. Tem muitas perguntas, muitas coisas que a gente vai falar, e um tema, doutor Manuel, que eu quero tratar com o senhor, que me chamou a atenção. Daqui a pouco responde também o Alberto Setor Oeste, ele, assim, a mesma pergunta da semana passada, recorrente, não deu para falar. Ele queria que o senhor falasse um pouco sobre raiva e sobre ódio, mas assim, um assunto que nós vamos tratar depois do intervalo comercial e que é guardado às 7 chaves. Eu tive acesso ontem a uma informação restrita a poucas, aonde no ano passado o número de suicídios no Brasil foi 2 vezes maior do que de homicídios. E aí, nós vamos falar sobre isso, né? Porque nós temos medo de ser mortos, mas não temos medo de nos matar, né? Então é um assunto assim que merece um pouquinho de tempo para eu falar sobre isso, porque e agora foi publicado também, não me pergunte como eu tenho acesso, mas no Rio de Janeiro, nesse mês que se encerrou agora, o mês de janeiro, o número de suicídios pela primeira vez na história superaram os números de homicídio. Então, ou seja, as pessoas estão se matando mais do que matando os outros, do que sendo mortas. E é o tema, né, que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse, que na realidade é uma forma, né, que eu não sei nem porquê não se fala sobre esse assunto, já que nós temos aí um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde que diz que se nada for feito, até 2025 morreremos mais por problemas
de saúde, de depressão, né? Da depressão, dessas coisas, do que problemas físicos, né? Então esse assunto que a gente aborda logo depois do intervalo, mas vai mandando a sua pergunta, pode participar e pode ligar aqui também. No instante só a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, recebendo aqui generosamente, né, a visita do Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico psiquiatra. Doutor, realmente não dá para aprofundar porque são vários assuntos, mas a pessoa que mandou essa mensagem sobre a questão da irradiação do Césio-137, ela disse que a família dela está toda tendo problemas. Uma pessoa que teve contato com o Césio, ela transmite para outra pessoa? Não transmite. Vamos dizer, a contaminação, ela ocorre através da exposição ao Césio. Uma pessoa para outra não tem como transmitir. Então, a pessoa que teve contato com o Césio, só ela sofre os males e as consequências. Não é igual, por exemplo, uma gripe, você espirra, você passa partículas de Césio-137. Então, isso não existe. Não existe. Então, então uma pessoa que esteve exposta à radiação, ela vai trazer muitos problemas. Ela pode ter tido, por exemplo, uma doença como câncer ou outras lesões que incapacitam ela, e isso acaba trazendo problema de ordem mental para ela, né? Mas não é transmissível. Mas não é transmissível. Então, essa família que está toda desestruturada e que mora ao lado, o vizinho não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, não. Então, é a questão da família sentar, conversar e discutir e achar os seus problemas. Exatamente, a contaminação, ela se dá única e exclusivamente na exposição ao agente radioativo. Tá. Nós temos pouco tempo, nós temos 15 minutos só. Doutor, eu tive acesso a um relatório do Ministério da Saúde, onde no ano passado mais pessoas se mataram do que foram mortas. Ou seja, o número de suicídio no Brasil cresce dia após dia e não se divulga. Divulga-se a questão do homicídio. Essa questão do suicídio, por que isso não é abordado, não é divulgado, não é discutido, não é falado? Por que esse medo de abordar esse tema? E eu falei para o senhor antes do intervalo, um relatório que foi divulgado no Rio de Janeiro pela primeira vez na história, no mês passado, mais pessoas se suicidaram do que do que mataram, ou seja, as pessoas estão se matando ao invés de matar as outras. Olha, eu entendo que essa questão ela é mais cultural do que propriamente uma situação restritiva mesmo, porque o suicídio sempre é tratado como uma coisa muito complicada dentro da família, É um caso de polícia onde a pessoa se mata. Então, todos os suicídios, eles são levados à polícia, porque só é considerado suicídio depois que a polícia, o legista diz, não, realmente o que causou a morte foi a própria pessoa, o que causou a morte dela. Mas talvez, eu entendo que essa situação é mais por conta que as pessoas estão ficando mais esclarecidas, estão divulgando mais os dados, no Brasil, a gente sempre fala que o Brasil é um país que não tem estatística, Se a gente fica sabendo das coisas, muitos anos depois, que aí vem as estatísticas e mostra, olha, tal época assim, assim, assim. Agora, esses dias, nós estamos vivendo uns dias de intenso calor, E as pessoas falam assim, nossa, nunca teve assim, um calor tão intenso. Aí vem a estatística, fala, não, em 1900 e não sei quanto, com 1900 não sei quanto, mas teve um calor assim em fevereiro. Em Goiás, a gente conhecia muito o chamado veranico de janeiro, assim, que talvez deve ter passado para fevereiro. Em janeiro não teve o veranico, mas passou muito pelo contrário, em janeiro a gente reclamou dizendo que nunca choveu tanto. Agora, apesar de que as estatísticas dizem mostraram que não. Não choveu tanto assim. Mas
essa questão do suicídio. Porque então, as pessoas estão... a questão mesmo é a divulgação, André. É que os fatos hoje, quem suicida? Normalmente são pessoas portadoras de depressão ou de um outro transtorno mental, mas a grande maioria, são pessoas portadoras de depressão, né? A depressão não aumentou. Se você for pegar em termos de epidemiologia, ou seja, em termos de estatística, né, assim, de quanto por cento da população são portadoras de depressão, não mudou, a estatística continua a mesma. Né, assim, as pessoas, né, assim, suicidam provavelmente, né, assim, ainda pela depressão, né? Então, a gente está tendo mais conhecimento agora. Se eu estiver errado, doutor, me desculpe, que todo mundo sabe que eu sou paciente do senhor, a gente tem liberdade para falar sobre isso. Nós temos duas partes o cérebro, né, que é o consciente, aquele que processa o momento, raciocina, o que é ruim ele descarta, o que é bom ele joga para o inconsciente. A pessoa, quando ela desenvolve a depressão, o inconsciente, que é aquele que não consegue processar a informação e nem saber o que está acontecendo no organismo, a tendência natural dele é de proteger a pessoa e desligar a pessoa. Estou errado nisso? Mais ou menos assim. Ou seja, aí esse instinto de proteção e preservação chega ao ponto de dizer, olha, se mate porque é a única saída, ou seja, aí a pessoa... Não existe outra saída. A pessoa perde o emocional, a capacidade de entender o que está acontecendo, e o lado irracional do cérebro, ele começa a agir com o instinto de proteger, e às vezes a pessoa se mata com o objetivo de se proteger. Estou errado ou estou certo? Olha, não, existe situações em que a pessoa acaba se matando para evitar o sofrimento maior, né? Que ele chega e fala assim, olha, eu não suporto mais, eu não aguento, chega, né, assim, acabou, né, assim, vou acabar agora porque aí eu acabo com esse sofrimento. Né, assim, o suicídio tem esse sentido aí, entre aspas, né, assim, de proteção, né? Porque a pessoa começa, por exemplo, já não vai trabalhar, já não quer mais ver pessoas, isso é da depressão, aquele pequeno problema, para ela vira um grande problema, aí ela começa a ter dificuldade de convivência em casa, ela começa a ter dificuldade de convivência com ela mesma, e aí ela vai, a cada dia que passa, se entregando, e aí vira uma obsessão. Olha, a saída é essa. O tratamento para isso, ele deve começar e deve ser diagnosticado quando, para evitar que se chegue a esse final? Esse estado, né, de sofrimento, né, para aliviar o sofrimento. Porque muitas pessoas se matam, doutor, não é pelo fato, assim, o doutor Google e o senhor também e outras pessoas, né? O senhor é melhor para falar isso, né? Não tem muita gente, as pessoas não se matam no autoflagelo, né? Aquela coisa assim de vou promover um sofrimento em mim, né? Elas querem aliviar o sofrimento. Exatamente. Querem aliviar o sofrimento. Isso tudo que você falou, André, são sintomas de depressão. Quanto maior a depressão, maior a possibilidade da pessoa procurar, né, assim, o suicídio. Né, assim, lógico que um dos sintomas da depressão, que você também mencionou, é o que a gente chama de inibição psicomotora. A pessoa vai perdendo a capacidade, ela não dá conta de sair de casa, ela vai ficando ali dentro do ambiente dela, em cima da cama, e aí o pensamento fica um pensamento ruminativo, né, assim, de que em volta, pensando só a mesma coisa, que está tudo muito ruim, que a vida não faz sentido, para que viver daquele jeito, não tem prazer nenhum na vida, não tem sentido, e aí a pessoa acaba chegando à conclusão de que o melhor é ela morrer. A pessoa está mandando a mensagem aqui, ela continua incompleta ainda, que ela fala, quando chega no final de semana, eu não consegui entender o que a pessoa está falando, né? Mas, doutor, outro aspecto também que chama muita atenção é justamente o fato em que o cidadão com um problema de saúde,
ele tem hoje apenas o serviço público de saúde, né? A grande maioria do povo brasileiro. E aí chega lá, o clínico geral encaminha ele para um neurologista, quando às vezes o problema é de um psiquiatra. Ou encaminha ele, quando encaminhar, quando o problema, quando o tratamento ele é com o psiquiatra ou com o psicólogo. Ou com o neurologista. Ou com o neurologista. Olha, bom, a situação, a gente tem que pensar assim, né? Assim, o neurologista, ele trata do cérebro enquanto órgão, né? Então, ele vai preocupar com as doenças do órgão em si. Por exemplo, quando tem um derrame, né? Assim, quando ele tem um tumor, né? Assim, um câncer lá no cérebro ou em outras partes dos nervos, né? Assim, na coluna, na medula, né? Assim, então, o neurologista cuida do corpo como um todo, né? Assim, do corpo que eu falo, do cérebro. O psiquiatra, ele trabalha com as doenças que são oriundas da função do cérebro, não da lesão do cérebro. Então, o neurologista cuida da lesão cerebral. Um AVC, um trauma. Um tumor, um trauma, né? Assim, então, outras doenças, como a esclerose múltipla, né? O lúpus. Existem várias doenças, esclerose lateral amiotrófica, então, doenças musculares, né? Assim, que são doenças que são competência do neurologista. Né? Assim, o psiquiatra, ele trabalha com a função do cérebro. Né? Assim, que hoje a gente começa a ter exames, né? Assim, que a gente começa a perceber os locais do cérebro onde não está funcionando direito, mas isso ainda não constitui uma lesão, é só um mau funcionamento. Assim, eu comparo o cérebro com o computador, eu falo assim, que o psiquiatra cuida da doença do software, né, assim, dos programas, né, assim, quando entra vírus, né? Então aí o psiquiatra cuida da função cerebral. O neurologista cuida do hardware, quando a HD está pifada, né, assim, então aí o neurologista vai lá e cuida. O psicólogo, ele está muito ligado também às funções cerebrais e o comportamento do ser humano como um todo, né? Assim, não apenas a função cerebral, né? Assim, como é o médico, o psiquiatra, né? Assim, embora a gente também psiquiatra, para a gente entender as doenças mentais, a gente tem que entender a pessoa como um todo. A pessoa não é só mente, né? Se a pessoa é corpo, é vida social, né? Se é cultura que nós estamos falando hoje, né? Se, então, a gente tem que estudar antropologia, sociologia, né? Então, tem que ter um estudo maior, que isso é a competência do psicólogo. O psicólogo não é médico, então não é da competência do psicólogo, né? Sem dizer que uma pessoa está doente, ou dar um atestado médico, né, assim, ou prescrever um tratamento que não seja a psicoterapia, porque a psicoterapia é uma competência também do psicólogo, embora médicos, como eu e outros médicos, a gente também faz psicoterapia. Porém, grande parte das pessoas que ligaram e mandaram mensagens, o senhor deu uma resposta um tanto quanto mais como psicólogo do que como psiquiatra. E aí, na cabeça das pessoas, como é que elas... Fala um pouco dos remédios, né? Exatamente. Das causas das doenças. Assim, porque se eu for falar, por exemplo, do aspecto funcional de uma doença, né? Se a gente pegar, por exemplo, a depressão, que hoje é mais comum, né, da gente falar dela. Assim, eu vou falar, por exemplo, que é uma diminuição de um neurotransmissor chamado serotonina, o principal responsável. Que é a droga do prazer. Ou então da esquizofrenia, que é um aumento do neurotransmissor, que é a dopamina, né? Assim, o déficit de atenção, que é a diminuição desse neurotransmissor, e que esse neurotransmissor é produzido pela célula nervosa. É uma coisa muito complicada,
que eu acho que assim, pode interessar algumas pessoas, mas a maioria da população, assim, ela quer resposta mais objetiva. E como é que o cidadão age diante disso? Porque ele sente algo que ele não consegue explicar. É tal coisa, né? Assim, você confia no médico que você vai. Por exemplo... Então, você sabe como que uma pessoa saudável, ela tem ali, doutor, nossa, tem hora que me dá uma palpitação, me dá uma tremedeira, eu fico pensando que eu estou morrendo e não sei o quê, e que tarará, tarará, tarará. Ela vai num clínico geral, ela não vai num psiquiatra. Ou num cardiologista. Ou num cardiologista, exatamente. Porque esse é o caminho, né? Assim, se a gente encontra um clínico geral ou cardiologista que tem um pouquinho melhor de informação e mais tempo para poder conversar com o paciente, ele vai falar assim, olha, eu aconselho você a procurar um psiquiatra, porque isso é um transtorno da ansiedade e você pode estar tendo crise de pânico. E quem trata isso é o psiquiatra, ele vai tratar melhor do que eu. E aquelas pessoas que são médicos, a pessoa tem uma crise de pânico, aí fala assim, põe sal embaixo da língua, põe salzinho embaixo da língua, a pressão dela baixou, daqui a pouco passa. E passa, né? Porque passa a crise de pânico. A crise de pânico ela passa minutos. rapidinho, ela dura muito pouco. Aí vem aquele médico, não, põe sal embaixo da língua, sua pressão baixou, fica na sombra, você pegou muito sol. Pois esse é o risco que as pessoas correm, né? A gente não tem como, né? Assim, você vai, né? Assim, eu não quero fazer nenhuma, né? Assim, coisa contra não o serviço crítica, público, nada, a gente né? está... Mas você vai em um médico que ele não está muito preparado ou não tem tempo para pensar junto, conversar com o paciente, né? Investigar direito, porque lá fora tem 50 ou mais, e cada um exigindo mais do seu direito, porque no serviço público é muito interessante, eu não sei se você já esteve assim no serviço público, as pessoas são altamente reivindicantes, né, assim, brigam por qualquer coisa. Fala que vai chamar a imprensa. Vai chamar a imprensa, vai chamar a polícia, né, assim, então ali o funcionário da recepção, o médico que está lá dentro, o enfermeiro, todo mundo fica num estado de pressão e que tem que prestar serviço imediato. E muitas vezes sai esse tipo de conduta, quando não fala, não, está dando piti, leva para casa, né, põe assim, salzinho embaixo da língua, baixou pressão, né, assim, então, está querendo, coisas igual o senhor falou, né, está querendo chamar atenção, tal, então, a falta de um bom diagnóstico, ele mascara a doença. Mascara e muito, né? Principalmente o transtorno mental, e a gente falando do suicídio, né? Muitas vezes a pessoa chega lá e com a tentativa de suicídio, e aí o médico, a pessoa, está querendo chamar atenção, né? Assim, isso está faltando namorado, né? Assim, não sei o quê, e aí numa outra tentativa a pessoa morre, né? Porque falta realmente um diagnóstico adequado, né? Isso é verdade. Doutor, infelizmente nosso programa chegou ao fim, né? 1h30, passou tão rápido, né? O senhor tem que vir mais vezes aqui, doutor, porque é tão assim, o que eu posso dizer? É um gesto tão nobre do senhor, porque eu fico imaginando o sofrimento das pessoas, porque quando você sabe a doença que você tem, você convive com ela. Agora, quando você não sabe, aí você sofre muito mais, porque se você quebra um pé, você sabe que seu pé está quebrado. Se você tem, por exemplo, um derrame, se você tem um ataque cardíaco, o duro são aquelas doenças que a pessoa não consegue diagnosticar. Não são concretas, né? Que elas demonstram alguns sintomas e a pessoa não consegue diagnosticar e sofre com aquilo. E a vinda do senhor aqui, eu acho que tem que ser quase que diária para falar um pouco mais sobre isso. Mas... embora seja difícil para a gente, né, assim, porque essas respostas assim, muito rápidas, né, assim, funcionam quase que como o Google, né? Igual eu falei para você, o programa é dinâmico, não dá para a gente... Então não dá para a gente aprofundar em uma coisa e como eu disse também, mesmo numa consulta em que você fica ali 1 hora, 2 horas com o médico, né, você não vai ter todas as respostas possíveis. Mas a gente procura orientar, né, assim, procura fazer a coisa chegar de uma forma mais compreensível junto das pessoas. As pessoas perderam o medo do psiquiatra, porque eu converso com as pessoas, elas falam assim, eu gosto muito do Dr. Manuel,
pergunta tal coisa, eu falo assim, não, vai no consultório, não, ele vai me passar medicamento, tarja preta, eu não quero ficar dependente, não, eu não quero não sei o quê. Não, mas perdeu muito o medo do psiquiatra, né? Assim, hoje é muito mais comum as pessoas chegarem ao psiquiatra assim, sem o menor medo. Essa questão do remédio ainda persiste ainda, né? Ainda persiste, mas vai com o tempo também as pessoas vão entendendo, né? Uma última pergunta. Psicólogo, terapia, essas coisas, é tida como para pessoas que têm dinheiro sobrando, tempo sobrando. Ou seja, é igual spa, né? Eu fui no meu psicólogo, eu fui para minha... A gente vê depoimentos de pessoas na televisão que falam assim, não, eu tinha problemas de saúde, aí depois que eu fiz terapia, eu melhorei isso e aquilo. Mas, assim, são celebridades. Aí você vê, por exemplo, uma pessoa que não tem dinheiro, aí o que falar para essa pessoa? Não, hoje, aqui em Goiânia e no Brasil, de uma maneira geral, né, no serviço público tem psicólogo já. É difícil, o número de psicólogos ainda que é disponível para a população, né, assim, ainda é pouco, né? Qual que é uma terapia que o senhor recomenda para uma pessoa, por exemplo, algumas que o senhor já me passou, mas algumas terapias que possam aliviar determinadas situações? Olha, assim, existem inúmeras técnicas psicoterapêuticas, né? Eu trabalho com psicodrama, eu recomendo o psicodrama, né? Assim, então, né? Assim, mas o que é psicodrama? É uma das técnicas da psicoterapia que a gente entende, né? Assim, que bom, traduzindo o psicodrama é psiquismo em ação, né? Assim, o que essa palavra significa? Psiquismo em ação. Né, assim, a gente entende a pessoa no seu ambiente natural, né, assim, a gente vê a pessoa vivendo cenas, né, assim, por isso que é o drama, né, assim, então muitas vezes a pessoa entende psicodrama como se fosse uma coisa ligada ao teatro, né, assim, embora, né, se a gente tenha história do desenvolvimento do psicodrama com o teatro, mas o psicodrama na verdade é uma oposição ao teatro convencional, né, não tem nada a ver com o teatro. Mas é a forma como a gente busca compreender a pessoa e ajudar principalmente a busca de respostas novas, né? E aí é onde eu entendo que é um método que é muito interessante. E é sempre uma resposta recorrente, praticar exercício, alimentação saudável, sim, bom sono, não dançar, dançar, não exigir mais do que seu organismo possa dar conta. Então, assim, são coisas que as pessoas podem tratar, evitar ou curar. Olha, transtorno mental é uma doença que ela acompanha a pessoa a vida inteira. Você pode passar por momentos, anos a fio, bem, sem nenhum problema, de repente está lá ela de novo. Então a gente tem que cuidar sempre, né? Assim, mesmo quando você acha que está tudo muito bem, você tem que cuidar. Né? Se você teve uma vez um episódio, você tem que estar de orelha em pé, antena ligada. A caminhada ajuda em que um depressivo? Porque melhora a circulação cerebral, né? Então melhorando o aporte de oxigênio, melhora o aporte de glicogênio, assim, de glicose, né? Assim, aí você tem, né, também o chamado fator neurotrófico, né? Assim, a produção das endorfinas. Então, são vários os fatores, além de melhorar principalmente a condição cardiocirculatória. Então, assim, ainda continua sendo atividades físicas, pensamentos positivos. A pessoa fala assim, quando você estiver deprimido, pensa positivo. Como é que um depressivo consegue pensar de forma positiva? Eu queria ter essa resposta também. Que ele só pensa negativo. Mas né? o medicamento, ele devolve isso para a pessoa, né? O tratamento com o medicamento, ele devolve isso para a pessoa. Exatamente. Né? Aí, para isso que há necessidade disso acontecer. Um abraço especial para o Nerivan, né? Da dupla Nerildo Nerivan, acompanhando aqui o programa. Doutor Manuel, eu só tenho a agradecer a gentileza e eu prometo que eu vou guardar, porque tem muitas perguntas aqui, vou encaminhar para o senhor. E o senhor tem um blog, tem o Dr. Manuel Dias no Facebook, ele sempre fala um pouquinho sobre esses assuntos também, né? Então você pode
ser amigo do Dr. Manuel lá no Facebook, né? Facebook, e conversar com o Dr. Manuel, colocar alguns temas, algumas questões, que de vez em quando o senhor vai lá, escreve. Claro que o senhor não vai passar tratamento, né? Mas vai pelo menos tentar. E essa coisa, Dr. Manuel, de Facebook. As pessoas, o Facebook ele está infestado de mensagens de autoestima, mas todo mundo que publica é deprimido. Não, mas essas mensagens elas são muito importantes, né? Assim, a gente, lógico que não são receita, não é um remédio, né? Mas dá para a gente poder pensar e refletir sobre aquilo, né? E, com certeza, em muitos momentos, né, assim, ela vai, né, assim, ela ajuda as pessoas. Né? Ok, antes da gente terminar, né, mais um abraço aqui para o Dr. Jorge, lá da Já Celular, a dona Ana. Eu já falei sobre a questão da importância da família, né? A família talvez seja o melhor grupo para ajudar ali o psiquiatra, né? Porque tem os enfermeiros que ajudam os médicos. Agora a família são os enfermeiros do psiquiatra, né? Psiquiatra. Então, um abraço muito especial para o Dr. Jorge, da Já Celular, fico muito feliz com isso. Dr. Manuel, vamos ter que marcar mais encontros aqui, né? E voltar aqueles quadros que o senhor tinha, essa questão do Facebook também, o consultório do senhor, para que as pessoas queiram conversar mais com o senhor sobre esse assunto. O número já apareceu no vídeo, mas o senhor poderia repetir, por favor? 3224-8166. Tem o outro que é 3224-8370. Colocar um só que é mais fácil, né? 3224-8166 é o telefone que a pessoa pode ligar lá, conversar com o Dr. Manuel e ver se a gente... Até quando, né, doutor? Agora... Voltar aí. Deixa no senhor uma responsabilidade maior saber que até 2025 teremos mais problemas da mente do que do corpo? Eu acho que deixa todo médico, né? Assim, e a saúde pública como um todo, né? Porque é um trabalho árduo. E difícil de ser tratado. Difícil. Isso é a grande verdade. Doutor Manuel, agradeço muito pela consulta, né? Pena que não deu para a gente aprofundar em alguns assuntos, em função até da grandiosidade que compõe essa questão da psiquiatria, psicologia e até outros temas também. Mas eu agradeço muito pela participação do senhor. Eu estou sempre à disposição, né? Assim, a gente procura fazer o melhor possível, né? Isso Mas é verdade. estou sempre à disposição. Isso aí é verdade. Nós estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. O encontro marcado amanhã. A todos vocês, nosso muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até amanhã.